Agradeço pela companhia. Espero seu retorno para falar sobre qualidade do áudio. Estou aguardando minha convidada de hoje. É a sexta live da minha série que eu programei para todo mês de maio, com 21 convidados, de segunda a sexta, quase sempre às 19 horas. A minha convidada de hoje fala direto de Angola, da cidade de Luanda, e é um contato que eu tenho há cerca de 8 anos. E quando eu divulguei esse projeto, essa ideia da série de lives, durante essa pandemia, ela logo se interessou e se disponibilizou a participar também. Então, a gente marcou e hoje eu vou conversar com ela. Vai me falar como está sendo na cidade dela, no país, as medidas tomadas pelo governo, como que a população está se comportando, né? E falar também dos efeitos, das consequências dessa pandemia. Rafael Ruvenal, agradeço aí, meu amigo, que está sempre acompanhando. Estou aqui um pouco mais protegido hoje, porque estou um pouquinho resfriado de ontem para hoje. Essa mudança de tempo, quando esfria um pouquinho, eu já fico muito. Não sei se é imunidade, enfim. Um pouco de alergia também, de rinite. Aí junta tudo. Golpe de ar, banho frio, enfim. Aí eu logo me agasalho um pouco para me proteger. Coloco meias, já estou de meias. E coloquei aqui o meu capuz para, ainda mais que eu fiz um corte um pouco radical, que eu nem vou mostrar agora. Então te pega um pouquinho mais de friagem na cabeça. Tenho feito essas lives todas usando boné e hoje eu estou usando o meu capuz. Estou bem agasalhado aqui. Estou aguardando a minha convidada se conectar. Espero que a internet dela esteja boa. Nossa internet aqui no Brasil, infelizmente, ainda está longe de ser internet de primeiro mundo, mas considerando a internet que eu tinha alguns anos atrás, ela está melhor. Mas às vezes a gente fica um pouco decepcionado, né? Às vezes chove, venta, e isso já acaba interferindo na qualidade. Quem mais está aí? Minha amiga está demorando para se conectar. Será que por alguma falha ela não consigo aceitar aqui o convite? Vou tentar de novo. Eu não quero encerrar para começar novamente. Minhas lives têm sido preferencialmente pelo Facebook, porque encontrei um site onde eu faço uma configuração. E eu gosto da tela grande, tela na horizontal, não é verdade? E aí fica uma qualidade legal da imagem. Depois eu publico esses vídeos também no YouTube, mas por outras razões, algumas lives eu tenho feito no Instagram, ou a pedido da pessoa, do convidado, por preferência dela, ou quando a gente não consegue se conectar pelo Face, por alguma razão técnica, e aí eu faço pelo Instagram. Que normalmente tem sido bom o resultado, a qualidade das transmissões. Estou aguardando aqui a minha convidada. Peço perdão que às vezes eu olho aqui para o lado, que eu fico com o monitor do computador também acompanhando, mas eu vou tentar não fazer mais isso. Ficar atento só aqui.
A iluminação aqui ainda não está tão boa. Preciso colocar mais uma lâmpada para melhorar aqui a iluminação. E a lâmpada como fica um pouco, um ângulo um pouco atrás onde eu estou aqui na cadeira, então não me ilumina tão bem frontalmente. A tela do computador ajuda um pouco. E eu tenho aqui uma luminária que a pilha está fraca e eu acabei não recarregando, que ajuda um pouquinho mais. Com a imagem boa, né? Bem iluminada. Onde está minha amiga, minha convidada? São 19 horas e 6 minutos. Ah, agora acho que ela está chegando. Olá, Leandro. Opa, minha amiga, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Consegue me ouvir? Consigo, vou aguardar você se ajeitar aí na câmera. Ótimo, ótimo. Temos só um minutinho. Tem uma lâmpada que fica logo acima da sua cabeça. Ela também está de Leandro, frente para o pronto. computador. Consegue Oi. ouvir-me agora? Não, estou ouvindo bem. Pronto, eu tive aqui um problema técnico. Estava a tentar fazer a conexão com o computador e até agora ainda não consegui para poder usar os fones. Mas pronto, acho que vamos assim mesmo. Está melhor a iluminação? Sim, Ótimo. está bem sim. Ok, então podemos começar. Deixa eu pegar aqui a lupa. A Admilda, Aldmilda Arão. Agradecendo as pessoas que estão chegando, mas já eu preciso Olá, de óculos. Admilda. Eu devia ter colocado até meus óculos, Admilda esqueci. também. Ok. Para poder enxergar melhor as letrinhas. Mas está melhor agora. Como está aí? Aqui está um pouquinho frio, como você pode perceber. Estou um pouquinho encolhido do Agasalhado. frio, um pouco resfriado também, então, mas Pronto. vamos seguir. Aqui, pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Sou a Alfonsina Kassongo, mais conhecida por Anuarite. Portanto, falo a partir de Angola, província de Luanda. Neste momento, o nosso clima está intermédio. Portanto, estamos numa fase de transição do verão, que é o tempo mais quente, para o tempo mais frio, mas ultimamente tem feito muito calor, muito calor. Está muito quente ainda, mas a partir do dia 15 estaremos a entrar para a época mais fria, que nós aqui chamamos de cacimbo, né? Interessante. Pois. E você. Aí então são que horas agora? 9 minutos da madrugada? E nesse momento são 20. Pronto, falta um minuto para as 23 horas. Não, são 23 horas. Pronto. Ah, sim, é verdade. A diferença é de 5 horas, né? 4 horas, eu tô ruim de conta. Uhum. 4 horas. Então, Pois. hoje são 11 horas da noite e 9 minutos. 11. Pois é. Então, vamos lá. Eu, eu acabei hoje, eu não peguei os números, os dados atualizados. Você tem os dados atualizados aí do seu país? Que eu posso dar uma olhada rapidinho aqui para a gente fazer uma Olha, comparação. temos. Estamos atualmente com 42 casos, não é? 42 casos. Hoje acabaram de sair mais 7 casos positivos. Nos 2 dias passados, ficamos sem registro de casos positivos do Covid, mas infelizmente hoje foram detectados mais 2 pessoas positivas do Covid. Nesse momento, temos um total de casos confirmados 42. 42 casos confirmados, sendo que desses 42, 2 foram a óbito, 11 pessoas foram curadas, felizmente, do Covid, e, portanto, as demais continuam ainda estando positivo. Deixa eu anotar isso aqui, vai ficar registrado, mas eu vou escrever aqui. Então, são 42 casos confirmados, Sim, né? Com 2 óbitos.
2 óbitos. Com Até o 2. momento, registro de 2 óbitos. E quantas pessoas se recuperaram? 11. 11 E pessoas 11 recuperadas. recuperadas. Fora os casos, né, que estão em investigação e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Nesse momento vai-se dar início a um processo de testagem massiva. Portanto, inicialmente, as amostras para os testes do Covid eram feitas na África do Sul. Portanto, Angola ainda não reunia as condições para efetuar os testes localmente. Mas a partir do mês de abril passou a ter essas condições e os testes já estão a ser feitos cá em Angola. E, no entanto, começaram primeiro a fazer o teste às pessoas que encontram-se nesse momento de quarentena. Importa aqui reforçar que, portanto, foram criadas Minha amiga campos Bel, boa noite. de isolamento. Portanto, campos de isolamento institucional para aquelas pessoas que vieram em viagem de países com registro de Covid. Portanto, essas pessoas, ao chegarem para o território angolano, são automaticamente isoladas durante 15 dias e só depois é que podem ter acesso, portanto, às suas casas e às suas famílias. Nesse momento, está-se começar a fazer a testagem a esses centros de quarentena institucional para então depois poderem fazer os testes massivos à população. Sim. Mas o que com relação a. Deixa eu abrir aqui o tema e a pauta, que ajuda um pouco a gente tentar direcionar a conversa. Eu coloquei sobre a gente falar sobre a pandemia em Luanda, em Angola, ações do governo e comportamento da população. Aí você já me falou do número de casos confirmados, mortes e pessoas recuperadas. E agora eu te pergunto sobre as medidas do governo central, do governo federal aí, no caso, né, presidente, enfim, e as medidas. Aqui nós temos estados e municípios. Aí como que são divididos a organização, né, do A país divisão em administrativa aqui é feita por isso. províncias. Aquilo que Uhum, nós aqui tratamos por províncias, aquilo que vocês tratam por estados. E sim. depois das províncias temos os municípios. Uhum. É, Como depois que das você vê províncias. as ações nos todos os níveis? Olha, Leandro, fazendo aqui um breve histórico daquilo que foi o início do registro da pandemia em Angola. O nosso primeiro caso de Covid positivo foi registrado no mês de março. Portanto, mês de março, no dia 21 de março. E importa aqui reforçar que essa pandemia começou na China, né, no mês de novembro, se não me engano, começou em Uhum, novembro. Nós aqui em Angola, o nosso primeiro caso foi registrado em março, no dia 21 de março. Portanto, nós aqui estamos a tratar de casos importados, ou seja, antes do dia 21 de março, o governo havia feito uhum, sair um decreto que, portanto, fechava as fronteiras, as zonas fronteiriças, quer seja aeroportos, a via marítima e a via aérea, marítima e terrestre. Portanto, chegaram alguns voos no dia 17, 18 e 19 e essa cerca, a cerca aérea, teria que ser fechada no dia 20. Portanto, infelizmente, desses passageiros que chegaram no dia 17, 18 e 19, antes da entrada em vigor do decreto que fechava o espaço aéreo nacional de Angola, infelizmente, no meio dessas pessoas, portanto, registrou-se que vieram alguns dos passageiros, portanto, tinham o Covid. E só depois, no dia 21 de março, quando se foi, essas pessoas chegaram e foram para as suas casas, ainda não havia condições para estarem em quarentena institucional, portanto, o governo estava a reunir condições para a questão da limitação das pessoas que chegassem ao território nacional. O primeiro caso deu-se no dia 21 de março.
Depois, no dia 20, foram fechadas o espaço aéreo, o espaço terrestre, portanto, não era proibido a entrada e saída de pessoas no território angolano, portanto, essa medida era excepcional às situações de cargas, ajudas humanitárias, questões de alimentação e tudo mais. E depois, no dia 27 de março, foi decretado o estado de emergência nacional em Angola. Portanto, no estado de emergência, sabemos que alguns dos direitos, como o direito da deslocação, são limitados para o cidadão. Portanto, os serviços, todas as empresas estavam fechadas, com exceção daquelas que prestavam serviços de bens de primeira necessidade, como alimentação, transporte, telecomunicações, energia e água. Essas empresas é que estavam, portanto, neste primeiro decreto de quarentena institucional, que foi de 15 dias prorrogáveis. O primeiro saiu no dia 27. Portanto, só as empresas de primeira necessidade é que estavam autorizadas a funcionar em pleno. Portanto, todos os serviços só poderiam funcionar com 30% do seu pessoal. Foram desautorizadas as reuniões, as conglomerações de pessoas, portanto, tanto a nível de igrejas, reuniões desportivas, reuniões de lazer e até mesmo institucional, que comportavam um número superior de 50 pessoas. Todos os espaços de lazer foram encerrados. E, portanto, foram definidas aqui horários próprios para as pessoas se deslocarem e as empresas todas foram obrigadas a reunir as condições de biossegurança para o pessoal que estivesse deslocado. Neste mesmo período, tivemos a presença massiva da força policial e até militar nas ruas para poderem organizar e desencorajar a deslocação desnecessária da população. Portanto, o principal objetivo era conter a propagação do Covid. Angola foi um dos países, né? Angola inicialmente foi classificado como um dos países que, portanto, apresentavam fragilidade, né, na questão do vírus. Tanto é que foram feitos diagnósticos que a partir de abril nós atingiríamos o pico da transmissão e que possivelmente fazia-se um prognóstico de que até abril nós teríamos acima de 1.000 casos de contaminação. Felizmente isso não aconteceu e eu acredito muito que foram muitas das medidas que o governo tomou antecipadamente. Inicialmente houve muitas objeções quando foi decretado o estado de emergência, porque sabemos que essas medidas acabam por entrar em conflitos, principalmente com interesses econômicos. Muitas empresas tiveram que paralisar, portanto, acabou por ter um grande impacto negativo na economia nacional. Só para aqui referenciar, o nosso país depende, na sua maioria, do petróleo. E, portanto, se tivermos que ver agora os números da venda do petróleo a nível nacional estão muito baixos, o que acaba por ter uma grande influência negativa na nossa economia. Portanto, diante dessa situação do Covid, com a paralisação das empresas, não tem sido fácil, mas houve a necessidade, sim, de se tomarem essas medidas, até porque o nosso país, o sistema de saúde pública do nosso país, o sistema de saúde pública do nosso país é muito fragilizado. E se não forem tomadas medidas antepadas para evitar a propagação, hoje nós estaríamos com casos elevados, tanto a nível de morte e de contaminação de Covid. Sim. Eu acredito que o nosso governo... Sim, Leandro. Não, pode falar. Pronto, eu acredito que foi uma medida assertiva e no momento certo.
as medidas que foram tomadas. Hoje, nós ainda encontramos em estado de emergência, porque, pronto, no dia 27 foi para 15 dias prorrogáveis, fim desses 15 dias voltaram de novo a prorrogar. Hoje nós estamos na terceira fase, portanto, estamos há um mês mais 15 dias em estado de emergência. E neste momento foram, prontos, flexibilizaram algumas situações. Hoje, a maior parte das empresas, com exceção daquelas do ramo do lazer, já se encontram em funcionamento, mas com 50% do seu pessoal a operar. Portanto, a questão da prática desportiva está limitada a certos horários e pronto, essa é a nossa situação nesse momento. Pronto, há uma questão também a referir, Leandro. Os nossos casos, na sua maioria, foram casos importados, ou seja, foram de pessoas ou cidadãos que foram contaminados fora do território angolano e que acabaram por entrar para o território angolano. Portanto, o nosso maior medo era a contaminação local. Infelizmente, esse medo que tínhamos inicialmente hoje já é uma realidade, porque no dia 28 de abril, portanto, foi registrado o primeiro caso de contaminação local. Hoje nós estamos com casos já de contaminação local, o que acaba, de certa forma, de ser um sinal de alarme, porque nós sabemos que quando a contaminação passa a ser local, a taxa de propagação é muito mais elevada, principalmente para aqueles sistemas de saúde com fragilidade, que não são muito fortes, como é o caso da Angola. Sim. Eu vou te perguntar com relação à população, porque números absolutos, a gente tem uma noção, mas às vezes comparado com a população, se torna uma conta mais, sei lá, mais real, vamos colocar assim. Eu estava vendo aqui a população de Angola no site, pode não estar tão atualizada, mas aqui consta 29.816.769 pessoas. Deve ser pelo menos aproximado a isso, né? É aproximado, porque pronto, o último censo populacional foi feito em 2014, se não tiver errado, em 2014, e portanto o dado contabilístico era de 24 milhões, portanto agora faz mais, rondamos dos 29 a 30 milhões de população, Então porque vamos a taxa de arredondar. natalidade aqui é muito elevada. É mais ou menos nessa... Depois eu vou fazer conta, não vou fazer conta agora, mas 29 milhões de pessoas é bastante. Muito. Pode-se considerar poucos casos, mas 29 milhões de pessoas é muita gente. E no Brasil, a nossa população está aqui em torno de 207 milhões. São de 8 a 9 vezes mais do que Angola. Do que 8 a Angola. 9. 8 a 9. Vamos colocar que seja 8 a 9 vezes. Porém, mas o Brasil também é grande, né? Em termos de... Mas digo assim, vamos comparar o número de casos. Você falou 42 casos. 42 casos para 29 milhões, 30 milhões, dá pouco mais de um caso por 1 milhão de pessoas. Por 1 milhão, pois. Pouco mais. No Brasil, sabe quantos casos foram confirmados até hoje, oficiais? Tu tem ideia? Tu tem acompanhado? Você... Eu tenho acompanhado e sei que o Brasil, na região da América Latina, está a liderar. Chuta o número aí, dá um... Imagina o número. Pronto, 100 e tal mil. Acho que é 100 e tal. Pois, eu vi. É porque você sabe que é alto, né? 141 mil atualizando. Ou seja, a proporção é muito grande, né? Muito. Para uma população de 200 e poucos milhões, está dando um caso, enquanto em Angola um caso para 1 milhão, aqui está dando um caso para 100 mil ou para 10 mil. Agora estou na matemática, agora não vou conseguir fazer, né? Mas muito mais. E o número de mortes já passou, está quase em 10 mil. Enquanto você falou que em Angola teve 2 óbitos até agora, para 29 milhões de pessoas, para 30 milhões de pessoas. No Brasil tivemos quase 10 mil óbitos. Quais foram as medidas
estão a ser tomadas aí, Leandro, já Claro que agora? são vários fatores. As pessoas primeiro se contaminaram que viajaram de avião, que frequentaram certos ambientes, hotéis, né? Geralmente pessoas de melhor poder aquisitivo, que vieram da China, Estados Unidos, Europa, começou por aí. E depois Hum, começou disseminando nos lugares de periferia, nos lugares mais pobres, afastados, porque a transmissão do vírus é muito rápida. Medidas foram insuficientes até agora, pelos números você pode ver. Vejo que a população não colabora na grande parte, né, do país. isso é verdade. E para completar, quando a gente tem uma liderança, né, um governo que segue prioritariamente as normas, né, de saúde, como eu acredito que o governo de Angola tenha seguido, né, a Organização Mundial de Saúde, é um órgão mundialmente respeitado, e só que quando você tem um governo onde se primeiro se seguem as convicções ideológicas ou crenças ou outros pensamentos que não combinam com alguém que deve administrar com base em dados, em cálculos, em ciência, né? Para o bem comum, para a preservação da vida. Ou seja, aí você encontra esse desencontro. Prefeitos dos municípios tomam uma medida, governadores tomam outra, da presidente vem outra medida. Então, fica as pessoas mais confusas ainda, né? Eu Hum, acho que você encontra mais pessoas ainda, até, apesar de tudo hoje, pensando que tudo isso é um exagero. Parece que são pessoas que não acompanham o noticiário. Acho que são pessoas não. que parece que não acompanham nada de notícia oficial, mas acompanham a notícia que vem pelo WhatsApp e ela considera que aquilo é verdade. É impressionante. Eu recebo até hoje imagens, vídeos, textos falando cada absurdo que veio um, que veio um carregamento de máscara contaminada da China, que é para ninguém aceitar, que isso tudo é exagero, que é mentira, que é teoria da Hum, conspiração, que é a mídia. Tá todo mundo perdendo e morrendo e perdendo dinheiro, perdendo emprego. Como que alguém, pela lógica, no passado, inclusive no Brasil, muitos hum, governos escondiam da população a verdade sobre as epidemias, né? Porque aí pois. eles, senão, teriam que tomar medidas. Então isso aconteceu muito. Então, hoje, a lógica seria o quê? Pelo menos nós temos um governo teoricamente democrático. Então, a lógica, né, seria esconder, vamos colocar assim. Só que hoje nós temos internet, o acesso à informação. Hoje, isso aí, Hoje a qualquer pessoa informação tem é acesso. democrática. Qualquer Uhum. criança de 4 anos, 5 anos, está no celular e ela consegue aprender muita coisa. Então, nem teria como esconder. Ao menos naqueles países onde existe a ditadura oficial, países fechados, como Coreia do Norte, né? Ou entre outros países. E ali Uhum. você não tem acesso a Uhum. nada. A população ali é totalmente manipulada porque o canal de televisão só passa o que o governo quer, propaganda do governo. Rádio, internet monitorada, você não tem liberdade de nada. Ou seja, tanto que o líder de lá é considerado um deus, né? A própria população acredita que ele nasceu de uma estrela, que não sei o quê. Ou seja, como que pode no mundo de hoje, com tanto acesso, pessoas ainda viverem numa situação dessa? Antigamente, né, na Idade Média ou tempos mais remotos, as pessoas não tinham acesso realmente ao que estava acontecendo no mundo, não tinha telecomunicações, os transportes não era em nível, né, global, e os governos, os países, inclusive porque a igreja, né, a Uhum. igreja era quase que considerada como o próprio poder, né, o governo. Então as informações eram, Uhum. as pessoas eram cerceadas do conhecimento, né? Livros eram queimados, não é verdade? Então, isso a gente sabe. Mas no mundo de hoje, pessoas parece que ignoram, parece que pessoas preferem viver numa realidade alternativa. É como se elas estivessem Leandro, vivendo no mundo da fantasia. É uma coisa incrível que aconteceu aqui nos últimos tempos. Como se tivesse havido uma certa lavagem cerebral, onde pessoas foram levadas a acreditar no que alguém queria que elas acreditassem, negando os fatos. Porque se fosse um canal de TV, você poderia desconfiar, né? Que poderia haver manipulação. Mas nós temos hum, dezenas de canais, centenas de canais de TV,
a cabo, centenas de rádios, centenas de veículos de jornais impressos, jornais digitais, revistas, etc. Ou seja, todo mundo está falando a mesma língua no mundo inteiro. Estão trazendo a mesma realidade. Como que tudo isso poderia ser mentira? Como que poderia ter? Pelo contrário, o número de casos é muito maior do que o oficial, porque não há como se saber exatamente. Ou seja, e tem pessoas ainda pregando que isso é um exagero. E tem muitas pessoas sofrendo na pele e só vão se dar conta da realidade quando a morte chega na sua própria família. Isso tem acontecido. Pessoas chorando, publicando vídeos, se desculpando pelo erro de não ter acreditado e só foi acreditar quando alguém da família morreu. Entendeu? Então as medidas sanitárias começaram a ser tomadas. Só que aí troca ministro, é tanta contradição e briga interna, tá entendendo? É tanto individualismo, é tanto que é difícil aceitar. Parece que é um pesadelo que nós estamos vivendo, dá a impressão que não é real, né? Porque alguém, quando toma a medida certa, vem alguém e tira a autoridade daquela pessoa. Então, estão batendo cabeça sem fazer nada, o que deveria ser feito, e o povo sofrendo. Aí, mesmo nas atividades essenciais que estão na rua, as pessoas acabam se aglomerando. Porque as pessoas também, ou por desconhecimento, por uma cultura, né, estranha de explicar, não conseguem guardar uma distância, não conseguem evitar aglomeração, no mercado, nas filas. Aí o governo introduziu um auxílio emergencial em dinheiro, né, para compensar quem ficou As desempregado, famílias? trabalhadores autônomos, tudo bem. Só que além das falhas do sistema, né, de pessoas que acabam não conseguindo aquele direito por problemas de documento, mais o motivo de aglomerar pessoas nos bancos. Então, filas quilométricas nas ruas, com pessoas pobres, humildes, buscando esse auxílio e se contaminando e morrendo cada vez mais. E os hospitais daqui, a rede pública, praticamente já está saturada, praticamente, você deve acompanhar. Já tem cidades Sim, sim, sim. onde já não há vagas nos hospitais, nos Os postos. hospitais. Pois. Até mesmo os cemitérios já estão ampliando o número de vagas, de sepulturas, de túmulos, de covas e até de valas comuns, porque a quantidade é tão grande que já tem cidades que os corpos estão ficando nas calçadas, pessoas morrendo em casa, caixões acumulados, empilhados, e não está dando conta. Essa aqui é a E parte mais tem gente. triste, É pois. triste. É muito triste isso. É difícil acreditar que isso está acontecendo, entendeu? E pelo que Pois, você mas acompanha agora. aí pelo que você acompanha sobre o Brasil aí, essa mesma realidade que é passada no noticiário aí, ou não tem tanto detalhe sobre o que está acontecendo aqui? Não, é assim, pelo menos o que eu consigo ver é que aí a vossa imprensa, né, vocês têm liberdade de imprensa. Então, cada órgão consegue mais ou menos passar a sua informação. Portanto, temos aqui assistido à Rede Globo, a outra TV Record, e, portanto, acabamos também por ouvir informações de outros órgãos de comunicações sociais da Europa que acabam por mostrar a realidade do Brasil. Uhum. Mas a percepção que eu tive é que a população, portanto, no caso do Brasil, está insatisfeita com as medidas que o governo tem tomado. Não sei se acaba por ser essa realidade. Pronto, os dados estatísticos acabam por falar por si. Nesse momento, o Brasil está a liderar em termos de casos positivos do Covid a América Latina. E o número de morte é elevadíssimo. Portanto, é muito elevado. Agora, diante dessa situação, o que se pretende saber nós de fora é o que é que está a ser feito para que esse problema existencial seja mitigado. Mas o que não, o meu entender, pelo menos, é que, portanto, tem havido muita insatisfação por parte da população contra as medidas que o governo tem tomado, principalmente o presidente, né? Portanto, não adianta aqui
entrar em detalhes, mas, portanto, tem-se mostrado muito. Eu tenho, por acaso, tenho acompanhado as informações do Brasil, vi o número de mortes que tem havido e é elevado. É Se quiser mesmo falar, fica à elevado. vontade. Pronto. Se Pois, quiser pois. fazer alguma crítica, fica à vontade. Não, eu precisaria de mais detalhes. Por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. Qual foi uma das medidas, Leandro? Deixa-me aqui aproveitar também com isso, fazer perguntas. Qual foi a primeira medida que o governo tomou sobre o Covid? De verdade, Hum, as primeiras medidas foram duvidar, achar que era exagero da mídia, teoria da conspiração, vírus fabricado em fabricados, não é? laboratório No e laboratório. por aí vai. Uhum, Até hoje, é porque eu evito falar certas coisas, né? Porque é delicado. Mas, na verdade, sem fazer nenhum julgamento de caráter, nem da pessoa em si, uhum, mas eu vejo que a pessoa é incapaz de, de ocupar um cargo. Prefiro, para ser bem gentil, educado, eu diria no mínimo que é uma pessoa incapaz para exercer qualquer cargo público, não ter conhecimento técnico nenhum, o presidente da República, né? Eu tenho aqui, deixo claro que eu tenho todo o carinho por todas as pessoas que o admirem dentro da democracia, sem violência, sem ódio, que cada um tem direito a, né, a ter sua ideologia, a ter uhum. suas crenças, mas uma pessoa que ela própria revela, não lê nenhum jornal, a própria pessoa admitir, não leio nenhum jornal, Como é não que lê ela é nenhum jornal, informada? pelos outros. Só que ela vai ouvir, ele vai dar ouvidos a quem já pensa ou já fala algo que ele já acredita, que ele quer que seja verdade. Por quê? Porque também não tenho, para não falar muito, não tenho elementos aqui, mas no mínimo é alguém que quer que uma personalidade autoritária, que quer ter o controle de tudo. Eu acredito que ele imaginava que quando chegasse à presidência, ele ia assinar, bastaria ele assinar qualquer decreto e tudo ia mudar de acordo com o que ele acha. Seja acabar com órgãos, seja mudar, vender empresas públicas, seja, como vou te dizer, leis, mudar leis, acabar com algumas leis, implantar outras, ou seja, ele imaginou que ele ia chegar lá e teria todo o poder para decretar e mudar tudo, mudar todo mundo que estava em determinados cargos, colocar as pessoas que ele queria, abolir direitos que ele considerava que não eram justos, ou enfim, que ele não concordasse, porque ele é totalmente contra essas questões da assistência social, de combater a desigualdade, direito do trabalhador, sabe? A gente combater racismo, preconceito, discriminação, violência. É uma pessoa que se mostra insensível a tudo isso, insensível às mortes, tá entendendo? Que parece que só tem objetivos pessoais, financeiros, provavelmente por detrás disso, né? Porque Uhum. não é a pessoa que demonstra sensibilidade humana para poder. Você percebe, né? Não sei se você já viu alguma vez uma declaração numa rede de TV, quando a pessoa é confrontada, questionada, como é normal de qualquer político, né? A mídia, o papel da mídia é justamente esse, é criticar, é apontar. O dia que tiver Uhum. uma mídia que só fala bem do governo e tem alguma coisa errada aí, porque isso ela faz com todos, faz parte, não é verdade? Faz parte, é normal. Então ele não aceita Pronto. ser contrariado, não aceita ser confrontado, não aceita ser, tá entendendo? Então é algo tão sério, que não sou eu que Uhum. penso. Já ouvi Olha, especialistas falarem, já vi uhum. especialistas falarem que se fizer uma avaliação séria psiquiátrica, com certeza ele pode ser considerado inapto. Porque a única explicação para todo comportamento anticientífico, enfim, é muito difícil. Minha amiga, a gente está vivendo aqui numa situação. Quem é jovem, muitos que Uhum. são jovens talvez pensem, não se deem conta, né, de como já muitos Leandro, sofreram no passado. Oi.
Hum. Olha, eu vi um vídeo, pronto, mas é no Facebook. Acho que o vosso presidente, portanto, estava a fazer algum protesto sobre a Folha 8, né, de São Paulo, acho que é o Jornal de São Paulo, e depois alguém estava a falar e ele disse, mandou calar a boca. Isso é verdade ou é apenas aconteceu? Não, isso é verdade. Você pode ver, tanto é que não precisa nem você se basear em textos de publicações, ainda que sejam jornais sérios. Basta se você Hum, procurar falas do próprio presidente, desde a época de deputado, da época da campanha e após assumir a hum. presidência, você vai ver a mesma linha de pensamento e de raciocínio. E você vai ver a própria pessoa se desequilibrando, perdendo, né, o controle e agredindo, atacando, ofendendo. É isso que nós estamos vivendo, entendeu? A sua imagem agora ela deu uma, ficou um pouco, tá me ouvindo bem? Imagem? Está desfocada? Eu consigo ouvi-lo. É, acho que deu uma, diminuiu aí, mas dá dando Cons- para conversar. Então, Consegue me ouvir, é muito Leandro? sério. Estou ouvindo bem, estou ouvindo. Só a imagem que perdeu um pouco da qualidade. Mas a situação aqui é muito difícil, né? E Hum. nós temos todas as condições de estarmos numa situação melhor. Pela riqueza do país, pela estrutura do sistema público, enfim. Mas por ingerência, né? Falhas na administração, falta de ações mais pautadas, né, na medicina mesmo, na questão de saúde, nas questões que todo mundo está seguindo. Bastaria olhar os exemplos de outros países, né? Países que tiveram um comportamento mais sério e rígido, como a Portugal, entre outros, e ver o comportamento em países onde relaxaram no início, não levaram E tanta fé, depois, como a pois, Itália, por exemplo, né? a Itália, a Espanha e Estados Unidos, que E, e também a França e realidade dos Alemanha Estados Unidos também, é. exatamente. Uhum. E eu te pergunto, te falo, a África já sofreu muito com muitas epidemias, né, no passado, né, por ser um continente de muitos países muito pobres, a gente sabe que a realidade é essa, Hum, embora muitos, por falta de pois. conhecimento, imaginam que a África é é uma coisa só, que é tudo igual, e não é, mas a gente sabe que é uma verdade. Imagina então este coronavírus alcançasse a disseminação tão grande como já chegou na Europa, Estados Unidos e Brasil. Imagine a tragédia, não é verdade? Olha, Leandro, como eu disse, inicialmente o prognóstico que faziam sobre, pronto, a, a fase péssima ou a decadência da propagação era toda virada para a África, principalmente para aqueles países muito pobres que têm um sistema de saúde pública def, precário. Não sei como, felizmente a África tem sido principalmente para esses países, não tem havido assim tantos casos. Mas se fosse o contrário, eu acredito que uma boa parte da população seria dizimada. Uma boa parte Uhum, mesmo. Por quê? Porque fora o Covid, o índice de morte da população em África tem sido por questões pequenas, como por exemplo, diarreia. Eu não sei se vocês uhum, aqui usam eu não sei qual é a expressão que vocês sim, usam. é a Tem mesma sido expressão. a água que é como é que se diz? Que é o líquido precioso, o líquido do símbolo da vida. Em alguns lugares aqui em África, a água tem sido como um veneno, ou seja, beber a água, Uhum, você é como se estivesse a beber um veneno, porque de tão poluída que ela está, uhum, de tão contaminada que ela está, acaba por ter um efeito contrário ao de dar vida às uhum, pessoas.
Portanto, agora, nós conhecemos as características de propagação desse Covid. E um dos meios muito fáceis de propagação é o ar, e que já se temia, no meio científico, já se temia que, portanto, viesse a surgir uma doença que se propagasse que o meio de contaminação fosse por intermédio do ar. E hoje nós estamos a viver essa realidade. Se por coisas pequenas aqui em África nós acabamos por morrer em massa, imagina se esse número que nós temos visto, tanto na América como na Europa, se fossem refletidos em África. Seríamos, uma boa parte que seríamos dizimados. Mas é assim, há aqui alguns aspectos positivos que nós devemos observar em África. A maior parte da população dos países africanos são, na sua maioria, jovens, que é o inverso principalmente na Europa, que uma boa parte da sua população é velha, né? Acaba por estar já acima dos 50 anos. Portanto, um dos fatores de resistência desse Covid tem a ver com o fator imunológico, ou seja, o sistema imunológico do indivíduo. E eu acredito que, portanto, nós africanos já passamos por várias doenças. E um organismo, quando passa por várias doenças, ele acaba por criar anticorpos. Ou seja, quando nós tomamos por demais um medicamento, o nosso organismo cria um sistema de defesa contra aquela medicação, que ele acaba por não ter aquele efeito desejado. Do mesmo jeito, portanto, eu não sou da área da saúde, estou aqui a tentar fazer uma análise pessoal, portanto, da situação. E isso também é uma coisa a se observar, porque em África, apesar de nós termos casos verificados aqui em África, mas a propagação não tem sido tão elevada como verificamos, por exemplo, na Europa. Verificamos, por exemplo, temos aí o Brasil, né, que tem agora esse número elevadíssimo de casos de Covid. Portanto, apesar das medidas que foram tomadas, e deixa-me aqui dizer que a nossa população também não tem ajudado muito, Leandro. Não tem ajudado. Imagina, nós estamos em estado de emergência em que a deslocação de um indivíduo é limitada. Ou seja, tu só podes sair se for para trabalhar e o serviço tem que passar uma credencial a dizer que tu estás escalado para trabalhar nesse dia. Portanto, existem alguns protocolos a serem cumpridos para que a pessoa se desloque. E a deslocação normalmente prioritária tem sido para servir comprar alimentos e saúde. Mas há alguns locais que isso não se verifica. Por quê? Porque a entidade zeladora do cumprimento das normas que foram estabelecidas tem sido, nesse momento, a polícia. E há locais, Leandro, aqui, por exemplo, em Angola, que a nossa força policial não chega. Não chega por quê? Por causa, primeiro, do acesso. O acesso àquele local não tem sido um acesso fácil. E, por outra, também pela limitação de recursos, tanto humanos como recursos materiais, que a nossa entidade policial dispõe-se para poder atuar nesses momentos de emergência. A população não ajuda. E portanto, já há argumentos que venham a surgir de que na inexistência da vacina do Covid, nós temos que nos acostumar a conviver com o Covid. Ou seja, a única forma de proteção vai ser o nosso comportamento perante a doença. Nós seremos responsáveis
de nos salvaguardar da contaminação já não é mais por um decreto, por uma medida que vai ser tomada, mas pela consciência que cada indivíduo vir a tomar e a ter perante a situação. Porque se não existir vacina contra o Covid, se não existir uma medicação tanto que acaba por nos proteger contra essa doença, vai ser insuportável estar a prorrogar, como é aqui o nosso caso de Angola, os estados de emergência. Eu, neste momento, portanto, uma boa parte da população está em casa, tem que ficar em casa, as crianças estão em casa, o sistema de saúde, o sistema de educação parou. Foi uma das primeiras coisas que foram paralisadas. As escolas estão fechadas, todo mundo em casa. Se daqui a um ano nós não tivermos a cura do Covid, de Leandro, como é que vai ser? Essa deve ser a nossa atitude. Ou seja, vamos ter que conviver com essa doença, mas a nossa consciência perante a situação vai contar muito. Vai contar. Aquilo que temos visto nos filmes, né, sobre os filmes apocalípticos, aqueles filmes que falam sobre certas doenças e pandemias, em que enquanto não existir cura, portanto, a luta pela sobrevivência, muitas das vezes a luta pela sobrevivência acaba por nos levar para a morte, por causa daquele. Portanto, não temos consciência da situação, não nos munimos de informação, e é aquilo que o Leandro teve a dizer, que até hoje existem pessoas que acreditam em informações que recebem pelo WhatsApp, portanto, ainda pensam que isso foi criado, que isso não é uma realidade. Até o caso de morte surgir na sua casa, aí sim é que vão tomar consciência da situação. Nesse momento, o grande desafio do nosso país e acredito que do nosso governo é a mobilização, a consciencialização da população para essa situação. Apesar das máscaras, apesar dos decretos que foram saídos para nos proteger, mas ainda é visto muita gente. Ontem, por acaso, eu saí para fazer compras para casa e alimentação. Tu vês nas paragens de táxis, de autocarro, um monte de gente parada. As medidas estão a ser tomadas, portanto, o governo está a fazer sair decretos e mais decretos. Mas se nós, como cidadão, não acatarmos as orientações que estão a ser dadas, em vão será as medidas que estarão a implementar, a não ser que nos levarem pela força, né? Estarem aí o polícia a levar portanto, nesse momento, toda a violação das medidas que foram estipuladas no estado de emergência constituem crime punível pela lei. Mas até o próprio sistema judicial vai acabar por se esgotar, porque de tanto atropelo que está a existir, vão levar todo mundo para a prisão, não vai ter espaço para as pessoas, vão estar sempre a jogar as pessoas. Então é mesmo a nossa consciência é que vai acabar por ser uma das principais armas contra o Covid. Porque nesse momento a nossa principal análise ou raciocínio deve ser: se daqui a um ano não existir a vacina, como é que nós vamos conseguir lidar com essa situação? Como? Os sistemas de saúde são frágeis. E acredito que essa doença... Como? Consegue me ouvir, Leandro? Sim. Então, consta que a doença chega a um pico, onde as pessoas tiveram mais contatos, né? Vão se contaminar. Uma parte não vai desenvolver sintomas, outra parte vai desenvolver, vai ficar curada, e a princípio teria anticorpos. E quem não for contaminado naquele momento por aquele grupo, depois de um tempo, não ficaria, e a tendência de diminuir, mas realmente tem que ter uma vacina, isso vai demorar. Mas a questão é, aqui também você vê as pessoas descumprindo, tem lugares onde estão agindo com mais rigor, prendendo até, tem lugares que tem multa ou até prisão, que está mais firme, né? A fiscalização, e as pessoas acabam respeitando, né? Nem que seja por isso.
Mas no geral está muito difícil mesmo. E eu ia te Pois. falar sobre a questão aí, deve ser mundial, né? Assim como toma essas medidas para as pessoas ficarem em casa, o governo deve ter assistido essas pessoas, né, com algum tipo de auxílio e benefício para garantir, né, uma renda ou garantir os empregos, enfim. Você tem percebido pessoas que sempre foram prejudicadas por perder o emprego e ter ficado sem renda e não conseguiriam apoio do governo por alguma razão? Olha, pronto, muito diretamente não, mas o que eu lhe posso adiantar é que no decreto presidencial que saiu sobre o estado de emergência, portanto, está num dos artigos que não se pode ser desfeito o vínculo laboral durante esse período. Portanto, a Uhum. questão do desemprego das pessoas deve ser salvaguardada. Nenhum vínculo laboral deve ser desfeito nesse período de estado de emergência. Rapidinho, Do... rapidinho, rapidinho, só um minuto. Uma amiga Pois. sua está dizendo que você não avisou que tinha live e qual é o tema. A Ai, ai. Jeane, olha, a Jane, ela tá em Canadá. Jane, que horas são aí? Olá. Pois é. Tô mandando aqui. Então, a questão Escuta, da. deixa eu falar rapidinho. O tempo da live, Uhum. né, do vídeo direto é limitado. Agora eu aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Quando avisar que está terminando aqui, eu vou encerrar e vou Para iniciar depois uma entrar nova de novo. transmissão, entendeu? Para a gente poder pelo menos Ótimo, finalizar e não terminar de forma brusca, tá certo? ótimo. Vou avisar assim, ó, vou encerrar aqui e a gente continua daqui a pouco. Aí eu encerro, faço uma nova, você entra de novo para a gente poder continuar, Tá ótimo. ok? Tá ouvindo? Quer dizer, a questão do emprego, a questão do emprego das pessoas está salvaguardada nesse decreto, mas portanto, é o que acontece. Muitas das coisas constam em decretos, em leis, e acabam cumpridas. Uma das medidas também que foi tomada pelo Mais uma Estado foi a diferença entre nós. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui? como? Não, A não. permissão para as empresas suspenderem o contrato dos funcionários por 2 meses. A sério? Isso é sério? Ou seja, a pessoa fica sem trabalho, ou o empregador dá uma parte do salário, o governo complementa, mas todo mundo vai ter uma perda. Os salários vão ficar mais baixos, porque uns vão trabalhar menos, outros não vão trabalhar. Ou seja, vai ter pessoas que vai ter uma redução de 75 até de 25 a 75% do salário. Acredita nisso? Complicado. Fora muitos É que perderam, complicado. né, o Ah, emprego mesmo e não vão poder recorrer a ninguém e vai ficar por isso mesmo. Fora os informais, né? Que por alguma razão não vão conseguir o auxílio porque não podem comprovar de alguma forma. Porque nem todo mundo tem facilidade de acesso à internet, nem todo mundo tem conta em banco, nem todo mundo tem essa facilidade, né, de se conectar, de resolver essas questões, né, burocráticas, digitais. Então as pois, é pessoas ficam complicado. Mas, excluídas. Leandro, por exemplo, aqui em Angola, o maior empregador é o Estado. Uma boa parte da Sim. população empregada é funcionário ou presta serviço ao Estado. Como é que é aí no Brasil? Não digo que a maioria, mas muitos, com certeza. Que a população é muito grande, né? Mas com certeza, o número de funcionários. Olha, eu vou encerrar aqui, faltam 20 Ótimo. segundos, e logo eu começo uma nova transmissão e a gente continua. Tá certo? Pronto. De volta. Uhum. Vamos, para não Qual, terminar qual é o bruscamente, tempo como já limite para aconteceu cada comigo. transmissão, Leandro? Oi? O tempo? Alô? O tempo de duração?
Hum. 1 hora, 60 minutos. Ah, Passa rápido, né? oh, já passou 1 hora. É, 1 hora. É pouco. Pois, estou a ver aqui a minha Então, imagem escura. Não sei o quê. eu não sei, acho que a sua internet não tá muito boa também, né? Uhum. Mas tá dando para falar. Então, você ficou surpresa, né? Isso que eu tô te falando é em nível de governo federal, né? Uhum. E que é de onde deveria vir o maior apoio, o maior auxílio, as medidas, né, mais eficazes e eficientes, né? Tanto no combate direto à pandemia, cuidado com a saúde, investimentos, gastos. Por exemplo, dos hospitais de campanha começaram a ser construídos, eu saiba de um que ficou pronto e está funcionando. Já tem hospital pronto que não tem previsão de inaugurar, porque o hospital foi feito, mas não falta os profissionais, falta equipamento, falta tudo. Uhum. Ou seja, muita vaga, né, que está ali pronta para ser ocupada, e hospitais também que têm vagas ociosas, mas por questões burocráticas, porque alguns hospitais são federais, outros são estaduais, ou são municipais. E não é essa conversa, esse bom entrosamento, né, entre os governantes para que a coisa se agilize. Há uma disputa, sabe? Está a ser É muita o que gente perde. exonerado, né, nessa fase. Hum, não, acho que nem tanto. Acho que nesse caso mais o setor privado mesmo, né? Que sofreu mais por conta disso. E aí tem as propostas de diminuição salarial também do servidor público para compensar e tudo mais. Mas a ajuda em si, do governo, foi pouca. A gente comparando com outros países, né? Eu lembro que os Estados Unidos, logo no início de março, no meado de março, assim, quando veio essa questão toda, lançou pacote de trilhões de dólares e depois outro pacote. Ou seja, isso foi no mundo inteiro. Porque nessa hora, não importa se o país tá bem nas finanças, se tem muito dinheiro em caixa, se tem, né? Nessa hora o governo tem suas reservas e tem que dar um jeito de socorrer, né? A Pois. população em geral, socorrer as pequenas, as grandes, amigas, todo mundo. Nessa hora não importa se o país vai ficar com saldo vermelho daqui a 20 anos para se recuperar. Mas, infelizmente, é um pensamento que é totalmente contrário Humanística. ao pensamento da pessoa pública, né? Que fica pensando no hoje, pensando no seu governo, na sua administração, que ele que não quer. Mas não tem para onde correr. Bastaria olhar os exemplos pelo mundo e exemplos do passado, né? Da mesma forma quando após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não, onde foram gastos ali milhões, ou bilhões, ou trilhões de dólares também para reconstruir, né, os países. Assim quando vem um tornado, um furacão, um terremoto, um tsunami, e os países têm Uhum. que se recuperar. Nessa hora não é para ficar fazendo conta, não pode gastar, tem que gastar mesmo. Porque a gente fica, sabe, de tantos desvios de dinheiro público, né? E quando chega na hora de socorrer as pessoas, fica com esse cuidado todo, com essa economia, como se o dinheiro fosse sair do bolso de cada um deles. Isso é que é Uhum. triste, né? A gente se deparar com uma realidade dessa, entendeu? Países ricos, né? Uhum. Ou seja, isso é um fator interessante. Eu até vi esses dias um artigo que fala uma coisa que eu já pensei porque alguém falou também sobre isso. De estarmos em contato com o vírus que ele é democrático. No sentido de que, embora tenha as diferenças, né, de expansão maior numa classe, no outra, numa população, mas no modo geral, ele não escolhe necessariamente, não escolhe, né, na verdade, se a pessoa é pobre, é rica, branca, preta, mulher, homem, né, de onde vem, qual país, se o país é rico ou pobre, qualquer um está suscetível a ser contaminado e a morrer, Uhum. independente se era jovem, com saúde, porque nessa hora dinheiro nenhum garante a vida, porque se ele pega o vírus e o vírus vem de uma forma severa, não importa se ele tem muito dinheiro e pode ir no hospital particular que ele não vai resistir, acabou. Da mesma forma que a gente vê pessoas idosas se recuperando, pessoas do sistema público se recuperando, ou seja, de modo geral, ficaria uma reflexão.
deveria ficar, né? De que ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais. A gente está aqui hoje, né? Quem tem muito dinheiro, emprego, Uhum. empresas, carros, né? Chega uma hora dessa, você tem que parar tudo. Para a atividade, os teus Ok. planos, os teus sonhos, aquilo que você pretendia fazer. Ah, eu pretendia passear com a minha Ferrari, Tudo. passear no transatlântico, eu queria passear no meu jatinho. Nessa hora é igual para todos, no sentido, né? Só que muitos Uhum. ainda insistem em desrespeitar. Alguns parecem que querem se valer da sua situação social, né? Do seu status. Eu sou imune, né? O vírus não pode me pegar. E isso não é verdade. A gente tem E já tem visto, né? muitos casos de pessoas que perderam emprego nessa fase. Sim, muito, muito, muito. Até porque grande parte, devido às crises dos últimos anos no Brasil, grande Uhum. parte das pessoas que trabalham são informais, não tem carteira assinada. Aqui é muito Uhum. comum o ambulante, o vendedor na rua, o vendedor do trem, o vendedor no ônibus. As pessoas que estão nas ruas vendendo alimento, vendendo produtos oficiais ou pirata ou contrabandeado, seja o que for, Uhum. falsificado, mas enfim, é muita gente na rua vendendo. Muita gente no transporte público vendendo. Muita pessoa vivendo na rua, vivendo embaixo de viadutos, embaixo de pontes, entendeu? Muita gente dependente químico, usuário de drogas que vive nas ruas. É uma realidade das grandes cidades, né? Então, muita gente ficou desempregada, sim, sem trabalho, sem renda, e chega na hora de buscar esse auxílio do governo e não consegue, porque tá da divergência do CPF, da divergência de um documento, a pessoa não tem conta no banco, e é muitas falhas do sistema também. Uhum. Muita gente. Talvez eles não imaginavam que tanta gente está necessitada. Acho que o número superou as expectativas, né? Então era um governo totalmente despreparado. As pessoas que E estão lá, qual é oi, o valor que vão disponibilizar de apoio? Tem você tem algum? noção do mais ou menos assim quanto que é o salário mínimo no Brasil? Em reais, você conhece o real, né? Conheço o real, mas não Então, salário mínimo. Acho que é, não sei, nem quero arriscar. vamos lá. O dólar, vamos colocar que o dólar esteja R$ 5, né? Por aí. Um dólar. O salário mínimo seria em torno de US$ 200 hoje em dia apenas. 200. E esse auxílio, quando ele surgiu, sabe quanto que o governo queria dar? Hum. O governo queria dar R$ 200, equivalente, ah, meu Deus, agora tô ruim de conta. Equivalente a US$ 40 o governo queria dar no início. Aí Pô. precisou ouvir a oposição no Congresso, né, os deputados e senadores de oposição Hum. ao governo, para brigarem por um valor maior, que de 200 subiu para Hum. R$ 500. Né? Ok. Aí na última hora, quando já estava decidido os 500, só eu acredito que para sair por cima o presidente colocou para 600. Na última hora. E já, Mas a proposta inicial do já governo era começaram a R$ 200 disponibilizar? apenas. Hum. O dinheiro, então, o dinheiro já estaria na segunda Hum. parcela, né? Só que tem muita gente que não conseguiu receber nem a primeira ainda. Porque muitas pessoas não tinham conta no banco, têm dificuldade de acesso à internet. É muito complicado realmente. Os sistemas, né, informatizados, né, os sites de cadastro, é tudo muito difícil, né, para quem tem uma dificuldade, porque não está tudo tão explicadinho, Uhum. tão acessível como eles pensam, né? Porque para quem sabe usar, vai ali. Agora, para muita gente, isso é muito difícil. Então, dificulta bastante. Então, tem muita gente que está indo para a fila na noite anterior. Tem gente que vai para a fila à noite para dormir na rua, para no outro dia pela manhã procurar ver se tem dinheiro na conta. Tem muita gente que está fazendo isso. E aí fica É exposto na rua, sim, entendeu? e o que É, se quer evitar é aglomerações e acaba-se por fomentar mais isso. É complicado. está muito difícil. Está muito difícil isso, entende? Está muito Uhum. complicado. E foram E aqui feitos a por. curva, Ah. foi, Sim, sim. a curva de contaminação aqui no Brasil, ela em vez de ter uma proporção que já era crítica, né, mas era o que a gente estava vendo nos Estados Unidos, entre outros países,
de repente, aqui ela tomou um caminho vertical, Já quase não desce. que, quase que como um foguete indo para o espaço. Algo muito, sabe, muito assustador. Mas tem muita gente que parece estar insensível a isso, parece que não está levando em conta ainda essa realidade. Parece que são pessoas que estão. A morte foi banalizada, a morte foi Uhum, naturalizada de uma forma. Se autoridades não se importam, muitos, né? Muitas pessoas, uhum, até mesmo da população mais pobre, parece que não está uhum. levando tanto a sério ainda. Você vê muitas O- pessoas fazendo festa nos bares, os bares estão abertos. em muitos lugares sim. Em muitos lugares tem festa, que aí alguém tem que denunciar para a polícia ir lá. Muita gente ainda vai para a praia, passeando nos parques. É uma coisa, parece ser férias. Tá parecendo que nós estamos no verdadeiro férias prolongadas. A verdade é essa. E aí Olha, eu me lembro. algumas autoridades falam em voltar às aulas, voltar tudo ao normal. Vai morrer milhões de pessoas, em vez de milhares, vai morrer milhões de pessoas. Uhum. Aonde é que nós vamos? É que o nosso comportamento é que vai acabar por amenizar ou agudizar a, a situação. É. E uma das coisas, por exemplo, em termos de mudanças, né, que foram feitas, mudanças administrativas a nível do governo, uma das coisas é aquela que eu falei dos empregos. Portanto, nesse decreto que saiu sobre o estado de emergência, está contemplado a questão de se salvaguardar o vínculo laboral das pessoas durante esse período, que não seja feita nenhuma Uhum. rescisão de contrato durante esse período. Uma das coisas também que foi feita a nível do governo é a redução do aparelho, ou seja, antes 20, 29 ministérios foi reduzido Hum. para 21 ministérios. Para quantos? E 21, 21. Agora nós temos 21 ministérios. Então, o Ah, exemplo veio de cima. veio, pois. Aqui é totalmente o contrário. Aqui é o contrário. No seu caso, você é funcionária pública, correto? Sou funcionária Correto? pública. É porque tá falhando um pouco. Na sua, a sua atividade, ela não é considerada essencial ou é essencial? Você continua ou não trabalhando? Prontos. Eu estou no setor a carga. Espera só um minutinho. Pode repetir? Prontos. Eu estou no setor das telecomunicações, tecnologias de informação. É uma das áreas prioritárias, mas o que é que acontece? Só um Nós minutinho, só um temos a minutinho. facilidade, por exemplo. Só um minutinho. Tá falhou um pouco? Deixa eu te Uhum, perguntar de novo para você responder de novo. Fala pode. novamente Uhum. qual o setor que você trabalha. Telecomunicações e tecnologias de informação. É um setor também primário. Mas a nossa Amiga Andréia vantagem é Brígida. que Hum. nós conseguimos, por exemplo, alguns grupos conseguem estar em teletrabalho. A questão da aglomeração pode ser reduzida através do teletrabalho. Portanto, eu sou uma das pessoas que estou a Hum. trabalhar mais em casa, a partir de casa. Sim, sim. Sim. Porque o Muitas trabalho que eu pessoas aqui estão. exerço Uhum. muitas das vezes não exige muito a presença física das pessoas. E, portanto, isso no, respeitando aquilo que são os limites que foram estipulados de pessoal, uh,
a constarem no local de trabalho, né? As áreas, portanto, que são mais administrativas, que exigem a presença do pessoal, essas estão. Mas aquelas que podem exercer os seus trabalhos através de teletrabalho acabam por ficar em casa, reduzindo assim a aglomeração do pessoal no trabalho. Sim, interessante. Então já vimos várias diferenças, né, entre as ações do governo e algumas semelhanças com relação ao comportamento da população, né, nesse momento. E vocês aí têm um sistema de saúde público como aqui, que é universal, que é acessível para todos, garantido a todos, indiscriminadamente ou não? Não, o nosso sistema de saúde ainda precisa melhorar muito. Prontos. Reconhece-se o esforço que tem-se feito agora, porque o Estado tem feito muito investimento no setor da saúde, tanto ultimamente, mas ainda não é o desejável. Tanto é parte da nossa população de a situação financeira mais ou menos estável, não precisam ser ricos, não precisam ser abastardos, mas aqueles que conseguem viajar, muitas das vezes têm aderido para Brasil, Portugal, África do Sul para tratamento médico. E digo tratamento médico e tudo mais. Também Só um temos uma... momento. Deu uma pequena falhada. Deixa eu falar, deixa eu perguntar. Vocês têm perto de casa ou não tão próximo, mas acesso a postos ou a hospitais que sejam públicos, sejam municipal ou por responsabilidade das províncias ou do governo federal, mas que vocês têm acesso ou não? Acesso tem, Leandro, mas o acesso é limitado dado ao número de pessoas. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. No município existe um hospital, certo? Mas aquele hospital tem a capacidade de receber 100 pessoas e naquele município acaba por ter a capacidade de resposta não é a mais adequada. E por outra, zonas que não existe com acesso posto médico público e as pessoas têm que se deslocar a longas distâncias para poder encontrar uma unidade de saúde mais próxima. Portanto, ainda não é o desejável. A distribuição da rede de postos médicos ainda não chega para alcançar ou atender a população. Acredito que nesse aspecto o Brasil está muito mais, e é de longe, está muito mais avançado do que Angola. O nosso sistema de saúde não é o desejável. Deixa Tanto eu é te falar. que eu não sei se, portanto, se vocês aí no Brasil têm acompanhado. É que a Consegue me internet ouvir? parece que agora a internet caiu bastante a qualidade agora. Tá. Mas eu digo assim, aqui também não é o desejável ainda, né, com relação a atender a todos, porque não dá, é muita gente, né? É muita gente, enfim. Aí tem as falhas, mas eu digo assim, quando a pessoa procura o serviço aí, independente de quem seja, pode ser atendida ou vai depender de critérios sociais, ou vai ter um tipo de avaliação, se ela tem acesso ou não, qualquer pessoa tem acesso livre. Ouviu? Não, Leandro. Vou tentar mudar de posição, Leandro. Acho que a minha internet está mesmo mal. Olha, vou movimentar aqui a câmera, vou tentar mudar de posição para ver se consigo. Consegue me ouvir, Leandro? Sim. Ok. Melhorou agora?
pouquinho. Pois, pode fazer a pergunta novamente, não consegui perceber. Então, a questão é, se você tem uma unidade de saúde pública, se existe, né? Você já falou que sim, e que qualquer pessoa que pode chegar Existe. vai ser atendida independente da classe social, da renda, se ela tem dinheiro ou não. Ou seja, é gratuito e ela Sim, é pode ser gratuito. atendida independente. Uhum. Sim, sim, isso sim. É, Sim, sim, entendi. isso É porque acontece. muitas pessoas têm um pensamento, né? Pessoas, de exemplo, muitas pessoas têm um pensamento de que tudo que vem de fora, tudo que é estrangeiro, é melhor É do melhor. que a grama do vizinho é mais verde e por aí vai. Porque a realidade que ela conhece é a dela. E os defeitos, os Aham. problemas se sobressaem, isso é normal. Assim como as pessoas que a gente convive, né? Aquele que a gente não convive, a gente se dá melhor, a gente não tem conflito, muito problema, porque a gente não convive sempre. É Uhum. porque tem pessoas que têm o pensamento de que, nos Estados Unidos é mil maravilhas, eu queria ir para a Europa. Mas a realidade não é toda mostrada na TV, nos filmes, né? A gente não conhece tudo. A gente vai conhecer quando alguém passa, né, para a gente essa realidade. Porque tem muitas pessoas que Hum. desmerecem, né? Menosprezam, enfim, inferiorizam, depreciam tudo que é seu, que é local, que é nacional. Isso não é legal, porque nem sempre é o que parece, né? Como você está falando aí. Vivi, infelizmente a internet parece que caiu bastante a qualidade agora. Consegue me ouvir? Leandro, estou a mudar de espaço. Eu ouvi pedir a você para a gente finalizar, Uhum. porque assunto teria, mas a internet não Tá mal. colabora. Uhum. Para finalizar, eu vou falar para você. Você já falou que a princípio aí não existe essa disputa, nenhuma crise política que torne ainda mais grave a situação, né? Como aqui nós estamos vivendo. Então eu te peço, Não. se você tem quais são as suas perspectivas, expectativas, esperanças para um futuro a curto, médio e longo prazo para Angola e para o mundo inteiro? Olha, para Angola especificamente, nós estamos numa fase de grandes mudanças, tanto a nível político, né, como a nível social. Político por quê? Porque nós tivemos uma governação, ou seja, um presidente durante 38 anos. 38 anos, nunca houve mudança de presidente. O sistema governamental era, portanto, o mesmo. E as forças políticas da oposição portanto, não tinham força suficiente para contrapor as anomalias que se verificavam a nível da governação. Felizmente esse cenário foi alterado em 2017. Portanto, houve eleições presidenciais e hoje nós temos um novo presidente. Apesar do presidente atual fazer parte do partido político que durante 28 anos governou Angola, apesar de ser do mesmo partido, mas já é possível verificar algumas mudanças significativas. Por exemplo, a questão, dos combates que está a ser levado a cabo pelo novo presidente é combate à corrupção.
que era um problema assente em Angola. Eu não sei se o Leandro tem acompanhado informações de África, especificamente de Angola, mas Angola estava no ranking dos países mais corruptos. Nós estávamos nessa lista de um dos países mais corruptos do mundo. Portanto, porque a questão do tráfico de influência, o nosso sistema era muito, muito fechado. E também outra coisa que se verificava era a liberdade de imprensa. A imprensa, a mídia que era monopolizada, se posso assim dizer. Ou seja, não existia uma expressão livre dos órgãos da comunicação social. E hoje esse cenário já se consegue ver uma mudança. Ou seja, a mudança está a surgir dentro do próprio partido que durante 38 anos nos governava, tendo os problemas, portanto, que foram aqui elencados. Então, Angola e principalmente os angolanos estão numa fase de esperança, de grande expectativa a nível de mudanças. Hoje em dia está-se a falar de grandes mudanças. Por exemplo, nós vamos agora aderir à questão das autarquias locais, a questão da independência, a questão da autonomia econômica das províncias, por exemplo. Vocês aí chamam estados, mas nós aqui chamamos províncias, porque o centro econômico está em Luanda, ou seja, o foco econômico de Angola é Luanda, que é a capital. E as demais províncias acabam, de certa forma, por estar dependentes e não autônomas do centro. Mas essas províncias têm grandes potenciais em termos de recursos naturais, têm grandes potenciais em termos de turismo, ou seja, existe uma grande potencialidade econômica nessas províncias que pode as tornar autónomas e gerarem economia para o país todo, não só dependendo de Luanda. Portanto, é visível mudança política no nosso país, é visível a grande expectativa positiva nos angolanos, porque portanto, a governação acabou por ser muito mais inclusiva, em vez de monopolizada num único partido. É visível a força. Hoje nós, como angolanos e a população em geral, já conseguimos sentir que, de facto, as forças políticas na oposição conseguem contrapor ao governo, o que acaba por ser um fator positivo, porque é aquilo que acredito que durante a nossa conversa o Leandro disse, que a imprensa não pode ser apenas um órgão que concorda sempre, porque na discordância existe mudança. Porque se todos nós concordamos com uma coisa, nunca vamos conseguir encontrar mudança ou achar uma inovação para aquela situação. Existe uma perspectiva muito positiva em Luanda por causa desses pontos que eu foquei. No mundo, apesar do Covid, apesar do momento de retração que o mundo, a economia mundial está a vivenciar, portanto, acho que esse momento acaba por nos trazer à reflexão aquilo que são as nossas fraquezas como humanos, porque muitas das vezes acabamos por nos achar, o ser humano acaba por se achar de autossuficiente, daquela pessoa que tem o detentor do conhecimento do universo, que esquece-se de que quando ele veio para o universo já existia, ou já existia uma força a operar. E podemos ver isso nas grandes potências mundiais, estão a ser abatidas pelo Covid. Eu acho que, em termos mundiais, é um momento de reflexão, de olharmos para aquilo que tem sido a nossa posição como cidadãos, não do país X ou Y, mas cidadãos do mundo, porque eu me lembro que quando o Covid começou na China em novembro,
nós, os outros países, principalmente Angola, estávamos a nos preparar para o Natal e o final do ano, aqui a festejar. E eu, pessoalmente, nem sequer me interessava muito de Covid. Pronto, só via nas notícias, aquilo passava, mas ter aquele interesse, ah, de aprofundar sobre o assunto, não. Ouvimos do médico que fez o alerta que lá na China ele foi reprimido e até acabou por morrer pela doença. Ou seja, estava a acontecer num local, nós não nos sentimos cidadãos do mundo, mas cidadãos de Angola ou do Brasil ou de outro país, como se a China fosse isolada do mundo. E hoje todos nós estamos sendo atingidos por essa doença que começou num ponto. Então, não pensando como ilhas ou países, mas pensando como um mundo. Nós somos cidadãos do mundo. E o que aflige um país, um dia chegará a nós, como é o caso do Covid. Começou na China, hoje está em todo o mundo. Apesar de outros países não terem nesse momento o caso do Covid nos seus territórios, mas eles, de certa forma, acabam por sentir o impacto do Covid nos seus países. Pode não ser diretamente, mas indiretamente, eles acabam por sofrer as consequências do impacto do Covid. Acho que a nível mundial mesmo um momento de reflexão. Sim, eu acredito que o mundo já está mudando, não será mais o mesmo. Além das mudanças populacionais, né, devido a tantas perdas, o sistema de saúde de muitos lugares, ainda que por uma questão de emergencial, mas que se amplie para atender a necessidade e que depois parte disso fique, né, permaneça as estruturas, né, os equipamentos para o futuro, né? E questão de trabalho, acho que muitas pessoas vão passar a trabalhar de casa ou por conta própria, por questão de comodidade, praticidade, etc. Para empresas, empregadores pode ser também mais vantajoso. A circulação das pessoas vai diminuir. Consta que nesse período todo de pandemia, a poluição no mundo inteiro foi menor. A poluição foi menor pela circulação menor de carros. Olha, pois. E a circulação de aviões praticamente zero. A natureza agradece. Aí você tem menos congestionamento, menos acidente de trânsito, com muito menos pessoas se acidentando e indo parar nos hospitais. E a Consequentemente, criminalidade sim, também diminuiu bastante nesse sentido. Claro que a Covid é uma doença também respiratória, mas por conta da qualidade do ar estar melhor, muitos problemas de saúde, outros, não aconteceram, que normalmente acontecem por conta da poluição. Então teve um balanceamento, teve algo positivo, senão a catástrofe seria muito maior. E eu acho que para o futuro também vai ficar isso ali, deve ficar, né? Da gente ser mais humilde, da gente não ficar guardando riquezas, acumulando riquezas, porque tudo pode acabar a qualquer momento. Não ficar adiando planos, postergando, não, tenho que resolver aquilo, não, deixa para depois, deixa para amanhã. Chega uma hora que, até na questão da resiliência, né, pessoal, eu tive que mudar meus planos, adaptar a realidade. O mundo nunca funcionou como a gente, do modo que a gente quer, assim, estalando o dedo. Mas para muitos, parecia que era assim. Ou por ter dinheiro, ou por poder andar, fazer o que quer a princípio. No mundo inteiro, os esportes foram paralisados. Olimpíada adiada, campeão, tudo. Ou seja, grandes empresas estão perdendo muito dinheiro, sim. Mas muitos empresários conseguem ter uma visão humana nesse momento. Que é olhar para o que ele pode fazer. Ele acumulou tanto dinheiro durante tanto tempo, será que não é a hora de retribuir? Né? Manter os empregos dos seus funcionários, manter patrocínios, refletir. Eu acho que muita mudança vai acontecer. Não podemos esperar uma mudança total, todo mundo vai ser uma pessoa melhor. Claro que não. Mas que alguma coisa vai mudar e vai acontecer para que a gente pense, não só por conta da onda de contaminação poder voltar, né? Diminui, depois ela pode voltar. Mesmo pensando em outras epidemias ou pandemia, ou numa guerra futura, seja do que for. Ter um pensamento de que a vida é agora. A vida é tão frágil, nós somos tão frágeis, né? Você pode ter o dinheiro que for, a saúde que for, um vírus microscópico acaba desfazendo tudo. entra no seu sistema e tem pessoas que em um único dia começam a sentir os sintomas
e morre muito rápido. Ou seja, é um momento de pensar. Muitas pessoas Uhum. estão ficando mais doentes nesse momento, por tristeza, depressão. Sim, também tem esse lado, que é ruim. Suicídios possivelmente aumentando, violência doméstica aumentando. Consta que em muitos lugares aumentaram os casos, porque pessoas mais confinadas, mais Mas, em convívio, a mulher que já aham. sofre agressão, a tendência é de que sofra mais agressão. Porém, e o papel social de cada um? De cidadão, de denunciar, de não ficar calado, de ajudar, de se mobilizar. Porque todo mundo, um depende do outro. A qualquer momento alguém precisa de uma doação de sangue, ou de um leito, ou de uma, né, de uma ajuda. E nessa hora eu tenho visto muita solidariedade. Eu tenho visto isso de positivo, vindo de todos os níveis, de todas as classes. Tenho visto muita Uhum. solidariedade que ameniza um pouco, né, as dores. Isso eu tenho visto de positivo e acredito que o mundo possa ter uma nova consciência, não um mundo de forma generalizada, óbvio, mas muitas pessoas sim. Vão ser pessoas melhores, mais humanas, menos apegadas ao dinheiro, a coisas materiais, né? A, a futilidade, a Uhum. ostentação, ao status. Eu acho que isso sim deve ficar para muita gente. Eu quero te agradecer por aceitar o convite, pela participação. A gente Obrigada, eu que pode, agradeço. a gente já pode pré, pré-agendar Acho alguma coisa para junho. Acredito que sim, porque ainda estaremos nesse período, né? que Independente se a coisa vai estar confinamento. melhor, mas mesmo independente disso, eu pretendo seguir nesta linha, mudando temáticas, mudando alguma coisa, mas permanecendo fazendo isso. Tem Uhum. relação direta com o trabalho que eu faço também. Não deixa de ser uma autodivulgação da Uhum. imagem e também da mesma forma, com isso eu estou abrindo espaço para as pessoas poderem falar do seu trabalho, dependendo, né? Pode ter pessoa que trabalha por conta própria, que tem uma atividade que necessite também e precise ainda mais de uma divulgação nesse momento. Então isso está tudo interligado. Não foi o que eu pensei na hora, Muito não bom. foi o que eu pensei, mas é uma realidade. Então, Aham. agora que a internet melhorou, né? Infelizmente, né, Eu infelizmente. tive Agora você já sabe o lugar da casa que pega melhor. Pois, Leandro, eu é que quero agradecer por essa oportunidade que deste, portanto, ceder o teu espaço, porque o espaço é teu, para estarmos aqui a falar um pouco sobre Angola, sobre o Covid. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Acompanhei os teus lives durante a semana, foram temas muito interessantes. Portanto, obrigada, meu amigo. Quando vir para Angola, já sabe. Ai, ai, olha que eu vou anotar aqui. Tá Deixa ótimo, eu Leandro. Ainda bem que tá gravado, tá gravado. Eu vou me fazer uma viagem. Eu nunca me interessei muito, nunca foi um sonho viajar pelo mundo a título de turismo apenas, assim, de paisagens. Mas eu já pensava assim, com relação a pessoas. Conhecer, no caso Ir. de tanto da pessoa que você tem contato, que eu tenho um contato com muitas pessoas desta Hum, forma, à distância, há vários e vários anos, né? Algumas pessoas eu perdi um pouco o contato, outras não. No seu caso, são 8 anos aproximadamente, né? pois, já. E, e quando você viaja, você também conhece pessoas, né? Seja fazendo um lanche no restaurante, no hotel, passeando. E isso sim me interessa. Eu acho que isso sim é algo muito interessante. E já que você convidou, o convite está aceito. Eu Olha, digo mesmo, e o que vai. quando puder viajar e vir ao Brasil, está convidado também. Em que estado tu estás, Leandro? Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro. Já lá estive. O pessoal não está obedecendo muito aqui, não. O pessoal está passeando demais. Tá. Olha, e uma das primeiras notícias que nós ouvimos nessa época de Covid foi que quando a pandemia começou aí e as pessoas estavam em isolamento, né, o confinamento, estavam a pensar que era férias e estavam a ir para Copacabana, né, passear, caminhar, Sim, sim, fazer praia, pois. verdade. Olha, uma das coisas que vai te surpreender muito aqui em Angola.
o povo angolano sabe muito mais de Brasil que o brasileiro da Angola. Ah, isso aí não duvido Nós nada. acompanhamos aqui as novelas, nós assistimos os vossos programas, portanto, conhecemos muito bem Brasil à distância. E agora estão me acompanhando. Pois é. Liana. Tá bom, amiga. Fique bem, se cuide. Continue. Eu Tá. acho que você tem condições de ser também uma formadora de opinião, uma pessoa que influencia pessoas, usar teu conhecimento, né, seu bom senso, sensatez, sabedoria, para que pessoas obedeçam as normas, né, de segurança, e fiquem em casa, se protejam, se cuidem, para que a gente passe por isso mais rápido, né, e se recupere mais rápido também. Obrigada, Leandro. Bom dia, aqui já Eu é dia. agradeço. Tchau, tchau. Tá bom, para você também. Para a gente aqui é boa noite ainda. Pois Tchau, é, fique tchau, com tchau. Deus. Tchau.